passou em vários clubes, Cruzeiro, Bahia, Botafogo. O currículo dele é grande. Aí o cara pode imaginar assim, mas aí você tem que observar que durante o ano ele passa em 3 clubes. Não importa, mas ele passou. Então ele computou o currículo dele por onde ele passou. Então, e tem história, não é apenas por ter passado, né? Um cara que só de acesso de Série B e campeão de Série B, ele foi 3 vezes. Então, é um cara que vem realmente com um currículo muito melhor do que o Claudinei Oliveira, na minha concepção. Em termos curricular, na prática a gente já viu também isso, né? O trabalho por onde ele passou, por onde ele fez, apesar que esse ano o trabalho no Bahia foi muito questionável, não fez um grande trabalho como se esperava dele no Bahia, por isso que o Bahia acabou 6 vitórias, 6 derrotas e 6 empates. 18 jogos. 18 jogos. Então, não foi um currículo que... A prova é que o Bahia trocou, né? Trocou para poder ter o acesso e acabou conseguindo o acesso. Claro, ele montou uma base lá, deixou uma base mais ou menos montada, mas assim, poderia ter sido melhor, poderia ter ficado e aí ele iria conquistar mais um acesso de seu currículo, mas acabou não acontecendo. Mas ele chega respaldado aí de bons trabalhos. Para mim, um bom nome para o Sport começar a próxima temporada. E repito o que eu falei ontem, Alessandro. Para mim, o Sport para mim, não sei se deu uma cortada aí, mas o Sport para mim a grande equipe, o grande time da próxima Série B. É o grande da Série B em 2023. É o protagonista, né, como a gente diz, da Série B. Exatamente. Correto. Galera, para quem está entrando aqui agora, muita gente entrou depois que a gente conversou, né, inicialmente. Nós estamos ao vivo da sala de imprensa, o Anderson Moreira, o técnico do Sport, vai ser apresentado daqui a pouquinho. Não estranhe, eu estou de máscara porque nesta próxima semana eu vou passar por uma cirurgia e, como vocês sabem, a gente tem que evitar qualquer gripe, qualquer problema, senão atrasa todo o planejamento. Então, eu estou de máscara, mas recomendo, inclusive, usar máscara novamente em ambientes fechados. Inclusive, aqui ninguém está usando máscara, só eu. Mas é para cirurgia e eu também comecei a adotar isso em ambientes fechados, em lojas, supermercados, de elevadores, de cursiva, enfim, perto de idosos, essa coisa toda. Enfim, para evitar porque a Covid, infelizmente, está voltando. Mas, especificamente, e atrelado com essa questão da Covid e qualquer gripe que possa ser, eu vou fazer uma cirurgia nessa próxima semana, então, mas eu recomendo para todo mundo usar a danada da máscara. É inconveniente, deve minha voz estar um pouquinho mais fechada, mas é o que se tem para hoje. Peço desculpas antecipadamente, mas não teria como a gente fazer. Com relação ao chat aí, a gente vai começar a ver também as palavras, as opiniões de todos que estão aqui. Prioridade para quem já é membro do Eu Pratico Esporte, mas claro, os inscritos sempre a gente coloca aqui, nunca esquece, é verdade. Gente, like, porque eu estou vendo, já li aqui alguns colegas que tem 60 likes a menos. Pelo amor de Deus. Parar aqui agora, 1 minuto de silêncio. Não, eu vou ficar falando, mas nesse minuto que eu estou falando aqui agora, dê like, se inscreva, acione o sino das notificações, né? Forneça esse like. Quando você se inscrever, inclusive, aperte o sino das notificações em todas, né? Inscrição, aí tem todas, uma aba, você vai clicar no sino, porque todas as lives, todos os conteúdos que entrarem aqui, você vai receber no teu celular, no teu iPad, né? E só ver na hora ou ver depois. Aí você, mas sabe que tem notícia, sabe que vai ter alguma coisa que a gente está trazendo, como trouxe ontem, ao vivo, com o presidente se deslocando de São Paulo, a gente trouxe deixa eu tirar uma foto aqui, tem um fã meu aqui. Eu acho que ele quer lhe dar um beijo, viu? Tá querendo. Ele tentou na época que era do Eu Pratico Esporte e não conseguiu. Aí agora tá fora, ele acha que não leva uma bofetada também, ele tentar dar um beijo em mim. O Pedro Maranhão. Pedro Maranhão. Parnega dele, como diz um tio meu. Gente boa, parnega dele. Parnega dele. Anderson gosta dessas coisas. Mas, enfim, aciona o sino das notificações, forneça o like, vem para cá para ajudar a gente nesse crescimento. E indica, né, para as pessoas, para os amigos, família, bota no grupo do WhatsApp o link agora que a gente está ouvindo, tá certo? Meu querido, vou chamar de fariseu, isso para não confundir com Anderson. Porque fica não vou chamar Anderson de Anderson. Imagina eu chamar o técnico do esporte de Anderson. Que é Anderson? Você está onde, meu amigo, né? Mas enfim, vamos falar dele. Está em baixa,
dá para dizer que é um técnico em baixa? Não, veja, o que aconteceu? Ele ficou no Bahia até outubro, né? Quando ele fez o trabalho dele. Ele tinha começado no Botafogo no início do ano e também foi muito questionado. Ele está precisando voltar a fazer trabalhos confiáveis. Ele vai ter a grande chance dele agora. E vou repetir, ele já disputou Série B numa condição bem pior em termos de disputa, né? De qualidade das equipes, de peso dos times. Ele vai entrar para uma Série B, se ele chegar até lá, eu espero que realmente ele chegue, o planejamento é para isso, ele vai pegar uma Série B que, para mim, o Sport entra como o grande favorito para a conquista da vaga. Então, assim, isso aí já vai favorecer para ele. Se tiver um respaldo bem de diretoria, formar um grupo coeso, um grupo com a cara que a gente sabe que gosta do torcedor do Sport, ele tem realmente tudo para fazer um bom trabalho e conseguir os objetivos naquela ordem que a gente colocava ontem, voltar à primeira divisão, fazer bem a Copa do Brasil. O Sport precisa voltar a fazer uma Copa do Brasil de respeito, uma Copa do Brasil. Vai entrar na terceira fase, teve esse bônus aí do Fortaleza, né, que conseguiu a vaga na pré-Libertadores. Então, assim, ele tem o Campeonato do Nordeste, tem tudo para o Sport fazer uma temporada muito boa e ele à frente e começando esse trabalho. Qual a grande vantagem? No ano de Copa, com a Copa agora no final do ano, ele vai ter o mês de dezembro inteiro para realizar uma pré-temporada. A diretoria já corre para fazer as renovações, anunciou Wanderson já renovado, deve anunciar Fabinho, Wagner Love. Então já começa a montar a equipe para que ele possa receber no início de dezembro já uma base boa para começar essa pré-temporada e planejar bem essa temporada de 2023. Eu estou acreditando que ele possa fazer um bom trabalho e vamos torcer que ele realmente consiga, se recupere a nível nacional, que ele está precisando realmente disso. Duas coisas que eu queria lhe perguntar. Primeira, tu falaste aqui que a grande chance dele, então ele está em baixa. É uma chance de... Deu uma queda, ele deu uma queda. É a chance dele recuperar no cenário nacional, dele voltar a ser um treinador que a gente já sabe que ele já fez e já mostrou o trabalho dele. Essa temporada que está fechando agora não foi lá muito boa para ele, não. Mas acontece, nem sempre, todas as temporadas, já vimos aí grandes treinadores que faz 2, 3 temporadas muito boas, de repente faz uma ruim. Isso pode acontecer. Ele ainda é um técnico, apesar de seus 50, de ter feito tantos jogos, 51 anos, é um técnico novo. Tem muita estrada ainda, muita história no futebol. Eu acho que a grande chance dele. Acho que é uma pergunta que deve sair aí dessa coletiva para que ele possa responder se é uma retomada, se ele pensa nisso, se ele considera que é uma retomada de carreira, de ascensão no currículo dele. Por falar em carreiras, né? Augusto Carreiras, de futebol, e eu queria já colocar na segunda hipótese, segunda situação que você falou, para a gente comentar, para destrinchar mais um pouquinho. Você está falando que primeiro você já explicou a chance dele, no sentido que você já explicou. Mas vamos lá, vai ter a pré-temporada todinha, você falou, dezembro, mas aí é que tá, falei Carreiras, né? Tem o Augusto, tem o presidente, será que, né, enquanto alguns ficam dizendo, né, poucos nós estamos dizendo, o presidente está antecipando, o técnico está fazendo campanha com o próprio clube, etc., o que eu discordo, é verdade. Mas, assim, ele não trouxe um peso para ele, não, aspas, muito cedo ainda, aspas também por isso muito cedo, no sentido de que ele trouxe um técnico e agora, para dezembro agora, ele tem que trazer já um time, pelo menos uma galera que entre no gramado para treinar, uma base boa, e não somente os guris da base. Entendeu o que eu estou dizendo? A pressão chamada por ele? Sim. Mas ele está no cargo para isso. Ele é o presidente até o final do mandato. Independente se ele vai ser reeleito ou não. Mas ele está em pleno exercício da presidência. E está de acordo com o que diz o estatuto. Então ele não pode criar um hiato na administração dele por conta... já vai começar, não, né? Você me avisa qualquer coisa aí. Não. É o pessoal falando comigo lá dentro, mas... beleza, assim, tranquilo. Você me chama se por acaso for iniciar. Então, veja, ele não pode deixar que haja um hiato entre a posse do novo presidente, que pode ser ele mesmo, ou não. Ele está administrando o clube, ele tem que preparar esse clube para a próxima temporada. Então, não há tempo a perder. Acho que é um grande erro. Antecipar a eleição é difícil, né? Porque vai acontecer a mesma coisa. Se o cara antecipa, o cara também antecipa todo esse processo aí de renovação, de contratação. Ele precisa montar o grupo dele, ou pelo menos começar a montar esse grupo
com o técnico, com nova comissão, com renovações, com contratações, para ele ou outro que começar esse trabalho possa ter uma base, uma ideia já, para não perder tempo, para aproveitar essa pré-temporada maior de um mês que os técnicos terão com intervalo apenas para as festas de fim de ano. Então, é o momento correto. Ele tem, para mim, eu concordo, eu não discordo de que ele realize essas contratações, precisa realizar, precisa renovar os contratos importantes, precisa contratar o técnico como ele contratou, e vejo isso como uma coisa muito prática da administração de quem está no comando. Ele está no comando do time, do clube. Então, se ele está no comando do clube, ele precisa montar já a próxima temporada. E aí, repito, independente se ele vai continuar ou não, mas ele precisa fazer isso. Senão ele vai deixar um buraco aí, um hiato na administração dele e vai perder muito tempo para começar a próxima temporada, se deixar para depois do dia 16 de dezembro. Imagina o Sport só contratar depois do dia 16 de dezembro, aí vem festas de fim de ano, depois começa a competição, entendeu? Ou as competições. Então ele não pode perder tempo. Eu não discordo da forma que o presidente está agindo, não. Acho que ele está correto. O goleiro do CSA, inclusive, falando de elenco, de contratações, ele está na mira do Sport. Ele comentou, além da informação dada por colegas, e que saiu que o Sport vai esperar o contrato acabar, que ele faça a rescisão, para ter uma proposta. A proposta está na mão do cara, já sabe qual é. Seria um bom goleiro para o Sport? Bom goleiro. Essa vinda desse goleiro para ser titular, inclusive. Bom goleiro para ser titular. Fez apesar da dificuldade do CSA, né, uma queda do CSA, mas é um goleiro que na Copa do Nordeste, por exemplo, fez uma campanha muito boa. Então, é isso, é não perder tempo, é ir buscar realmente, para não acontecer o que aconteceu nessa temporada, que se o Sport não subiu, um dos motivos, foi exatamente a demora nas contratações efetivamente para resolver. Como o Fabinho, jogador que veio para resolver. O Sport está tentando, inclusive, renovar com ele, acho que renova. Então, assim, são jogadores que precisam chegar desde o início, para o Sport ter um time forte desde o início do trabalho, e não deixar para contratar ou fortalecer lá para junho, julho, agosto, quando a coisa começa a desandar, aí começa a gastar dinheiro aí de todo jeito para tentar correr atrás. Eu acho que não. Acho que o planejamento tem que ser da temporada para o ano inteiro. Agora, futebol é como qualquer coisa, é um negócio de risco. Você calcula o risco e faz o negócio. Ele vem com a comissão, né? Ele vem com o auxiliar e vem com o preparador físico. Isso, desculpa, Anderson, você estava falando, mas... Não, é só porque eu percebi o movimento ali atrás, podia ser que fosse começar, né? Conclua, por favor, porque eu não quero perder um detalhe dos seus comentários. Veja, é exatamente isso que eu falei. Acho que tem que contratar, tem que renovar, tem que preparar o grupo. De início de dezembro, o técnico tem que estar recebendo o máximo que ele puder. Então o Sport tem que começar a temporada já pensando no planejamento da temporada por inteiro. Anderson, agora é Anderson. Anderson, o que é que tu achaste aí, as primeiras palavras do técnico agora técnico do Sport, né, apresentado oficialmente? Gostei da primeira entrevista do técnico. Ela é bem esclarecedora e bem real, né? Dentro de muita coisa que nós conversamos ontem. Você lembra muito bem disso. E hoje também, quando eu falei que o Sport precisa priorizar a volta à primeira divisão, precisa também priorizar a Copa do Brasil por uma questão financeira, né? Avançar nela é importante, começar na terceira fase é fundamental até para ter um espaço maior para as outras competições. Ele falou muito bem disso, ele mostrou claramente que a prioridade vai ser a volta à primeira divisão, falou bem do Campeonato Nordeste, porque ele já disputou o Campeonato do Nordeste, e deixou o Campeonato Pernambucano ali entreaberto, vou colocar dessa forma. Agora, em momento algum, ele taxou que vai colocar time da base para a disputa do Campeonato Nordeste, porque ele também considera essa disputa um título importante, o título estadual. Agora, ele vai administrar. E só vai poder fazer isso assim que a tabela for divulgada, ou as tabelas, para que ele possa administrar. Notei alguns pontos que me chamaram a atenção. Essa pré-temporada que nós falamos ontem também, Alessandro, ela começar cedo, ela é fundamental em todos os sentidos. Primeiro, porque ele vai ter um tempo maior, não é isso? Segundo, porque ele vai poder participar da montagem do grupo, dentro do que ele quer, dentro do que ele pensa. Um ponto que chamou a atenção, me pareceu que ele quer um grupo não para fazer as primeiras competições e depois reformular para a Série B. Ele já quer um grupo visando a próxima Série A. Montar um grupo com cara de Série A.
Não tem que montar grupo com cara de Série B. Isso aí não é aquela mania de grandeza, não, viu? Que eu falei ontem, não. É uma realidade. Né? Você tem que fazer um grupo, porque o Sport é o grande da competição. Não vou abrir mão disso. A próxima Série B, ele falou também dessa que acabou agora, que foi muito difícil pelos clubes que participaram, e é verdade. Então, ele tem a ideia, essa montagem de um time para longo prazo e não um time para só começar a temporada, já desde já. Então, a pré-temporada vai ser fundamental para isso, na preparação, na montagem, na formação do grupo, já de agora. Um ponto que me chamou a atenção também dessa fala dele. O acesso, né, como ponto principal, eu já falei aqui, enaltecer o segundo turno. E aí apontou que nós também conversamos ontem. O Sport veio contratar só no segundo turno com assertividade, com capricho, vamos colocar dessa forma. E ele percebeu também que se contrata antes, talvez o Sport hoje estivesse numa primeira divisão. Então, é um dos erros que o presidente precisa avaliar, na autocrítica que ele precisa fazer, que aconteceu nessa temporada que fechou. Eu só senti falta, Alessandro, te confesso, da pergunta ao presidente, porque isso está sendo muito questionado. Você está fechando contratação antes do processo sucessório. Você está fechando técnico, renovando jogador, vai partir para a contratação, sem saber se vai ser reeleito. Eu acho que faltou essa pergunta para a gente poder ter uma visão melhor do que pensa o Yuri, de por que ele está adiantando esse processo. Acho que deu uma escapada aí na entrevista. Se eu estivesse aí, era a pergunta que eu teria feito, sem dúvida alguma. Eu não fiz essa pergunta, inclusive, meu querido Anderson, porque ontem, na entrevista que ele fez com a gente aqui, depois da hora do almoço, né, movimentando para o São Paulo, ele já foi bem categórico, dizendo que não estava fazendo campanha antecipada, que poucos, mas que gritam muito, estão dizendo isso, que ele é o presidente do executivo. Sim. E que se ele fizer, ele está antecipando. Se ele não fizer, ele é omisso. Tá então, atrasando. Então, ele falou isso ontem. Então, para mim, está mais do que respondido nesse sentido, né? E eu estou trazendo aqui para você agora e para o torcedor que não viu. Eu gostaria que ele tivesse falado isso. Eu gostaria que ele tivesse falado isso hoje na coletiva, porque ele iria falar na frente do técnico. Acho que é importante, até porque o técnico precisa dessa garantia. O técnico também está naquela de... Obviamente que o técnico não está fechando o contrato com Yuri Romão. Ele está fechando o contrato com a instituição. Mas ele sabe que tem um processo sucessório. Então, o que é que ele pensa disso também? Né? Ele ouviria o presidente e também iria se posicionar. O que é que foi dado de garantia, né, independente do processo sucessório, de que o trabalho vai... Isso. Assina o contrato. Assinou? Assinou, mas a gente sabe muito bem que se muda a diretoria, mesmo com o contrato, a história modifica. Estou entendendo. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, é muito mais de confiança. Eu acho que o presidente está realmente muito confiante de que deve ser reeleito, acha que vai ser reeleito, e da forma que ele está trabalhando, acho até que ele pensa com uma certa facilidade, né? Acho que ele vai pensar nisso com uma certa facilidade. Mas, assim, de toda forma, eu acho que foi uma boa coletiva. Deixa eu voltar a tela aqui. Foi uma boa... Ficou escura a tua tela, Anderson. Porque saiu aqui mas você está me ouvindo, né? Estou ouvindo, só não estou agora. Ficou de lado. Você vai me ver agora. Agora. Pronto, então assim... Sua beleza. Pois que não é tanta. Mas de toda forma, acho que foi uma... Falou da forma que ele gosta de jogar. A gente já conhece o trabalho dele. Quem acompanhou o Bahia, por exemplo. O Bahia é um time que dentro de casa era muito ofensivo, né? Um time difícil de ser marcado. Tinha uma transição ofensiva muito rápida. E quando jogava fora de casa, era um time que privilegiava a marcação forte ali no meio-campo, com as linhas um pouco mais baixas. E quando tinha a bola, tentava sair em velocidade, fazendo a transição ofensiva em contra-ataque. Mas era mais ou menos assim que jogava. Eu estou falando do último trabalho, que foi a equipe do Bahia, que começou até fazendo um trabalho bem feito, depois aí teve uma queda. Mas é como ele falou, o futebol é assim, é um imponderável. Às vezes você pensa uma coisa, né, bota no papel e na hora de colocar em prática não vai bem como você imagina. É preciso estabelecer linha de trabalho dentro do que você tem, do grupo que você tem, dos jogadores que você possui. Não existe uma receita de bolo ou de pronta. Não, eu vou botar esse sistema porque esse sistema é meu e ele vai ser como eu quero. Não é assim não. Você tem que respeitar
as características dos jogadores, você tem no grupo, para ver o que melhor você consegue adaptar e fazer o processo andar, o sistema andar de acordo com o que você tem. Eu acho que o mais inteligente é isso, não é trazer nada pronto e colocar, porque é muito difícil, não é todo mundo que é Fernando Diniz que tem um pensamento e para onde ele vai, ele joga do mesmo jeito. Mas até porque ele vai para time grande e pode contratar os jogadores com as características que ele sempre quer. Não é o caso de um time como o Sport, por exemplo, que tem uma certa dificuldade. Então ele vai tentar administrar dentro do que o Sport pode contratar, dentro do que ele pensa e dentro do que ele tem. É como ele falou, ele vai conhecer o grupo. Ele não participou dessas primeiras renovações, vai participar a partir de agora, mas ele precisa conhecer melhor esse grupo para ver o que ele vai fazer a partir de agora. Ô Anderson, você falou aí da perspectiva dele de usar jogadores, fazer um time, inclusive para a Série A, não é nem para a Série B. Isso. Série B que ultrapassa para a Série A. Um cara de Série A, né? Ele falou bem isso, um cara de Série A. Isso. Mas vamos analisar isso dentro do contexto do esporte. O esporte não é um clube que fecha elenco em dezembro, não é um clube que fecha por história. Você que tem uma estrada enorme, muito maior do que... Meu Deus, eu nem me comparo. Estou dizendo que o pessoal que porventura ainda não tenha sabido disso, mas nunca não se usa nem no amor, nem no direito e nem no futebol. Mas eu vou usar. Eu acredito que nunca o Sport formou um time, fechou o elenco em dezembro. Pronto, agora vamos para a pré-temporada. Ou em janeiro. Não, é um clube que está sempre aberto para oportunidades. Até porque a gente sabe do lado financeiro como é que é a história. Isso também não foi a cereja para o bolo ficar mais bonito, coisa que vale para o torcedor, montar um time de Série A. Até porque existe a premissa também que um time para a Série B tem que ter cara de Série B. O time de Série A tem que ter um cara de Série A. Como é que tu analisa esse tipo de colocação que eu estou fazendo aqui em cima do que o professor Anderson Moreira falou? Veja, a gente tem um fato novo, Alessandro, esse ano, eu citei isso no nosso papo de ontem à noite, que essa pré-temporada, ela é diferente esse ano. Por quê? Porque você vai ter uma pré-temporada maior em virtude da Copa do Mundo. O nosso calendário ele foi espichado, ele foi atrasado, vamos colocar dessa forma. Acabou tudo agora no início de novembro. Então ele vai ter uma pré-temporada no mês de dezembro inteiro. É diferente dos outros anos, que a pré-temporada dura 10 dias, 15 dias, já começa para valer as competições. Então a pré-temporada esse ano vai ser maior. Então ele vai ter um tempo também maior para montar o time. Agora, eu entendo o que você fala, e eu sempre defendi esse tipo de formação de grupo, né? Não apenas para começar, porque eu acho que fica mais oneroso. Você vai formar um grupo para disputar 4, 5 meses, para esperar a Série B, para você refazer o grupo. Você perde tempo, gasta dinheiro e não resolve. Então, eu sou muito mais adepto já de formação de um grupo para a continuidade da temporada como um todo. É claro, o Campeonato Pernambucano ele é deficitário, mas o Campeonato do Nordeste não é. A Copa do Brasil, ele falou, e é verdade, é um campeonato que traz um recurso financeiro muito bom. Então, requer uma parcela de sacrifício, seja da diretoria, seja do clube, da presidência, mas o ideal é você ter um grupo que você possa utilizar e trabalhar ele e começar com ele com a ideia de que ele vai cumprir a meta durante todo o ano, vai só fazer ajustes, porque nem toda a peça que é contratada ela acaba encaixando. A contusão, a jogador que não consegue desenvolver, você vai fazendo os ajustes. Agora, o que eu discordo completamente é você formar um grupo para jogar de janeiro a abril e a partir de maio você formar um novo grupo para uma nova competição. É onde você perde tempo e é onde você acaba desperdiçando a chance. Correto, é por aí o caminho. Pessoal, estava vendo aqui os likes, 200, quase 300 likes a menos. Então, se você está entrando depois, dá um like para a gente aí para ajudar. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não acionou o sininho das notificações ainda, coloque em todas e vem para cá. Beleza? Meu querido, eu estou com a dificuldade. Anderson e Anderson. Anderson! Fariseu. Meu querido Anderson. Eu vou começar a chamar de fariseu, porque eu gosto de chamar pelo nome. Eu nunca fui de chamar ninguém pelo apelido. Mas eu estou quase te chamando agora. Mas esse apelido está patenteado. Muita gente me conhece assim. Pronto, porque a partir de agora, o novo técnico, eu vou te chamar muitas vezes de Anderson e Anderson. Ele vai fazer uma confusão retada. Mas, enfim. Anderson, obrigado, querido, pela presença de hoje, mais uma vez. Ontem, hoje, e se Deus quiser, sempre aqui com a gente, meu irmão. Valeu, Alessandro. Acho que interessante. Pode começar na frente, né? Contrata, técnico, já vai começar a montar o grupo, montar o time. Acho importante. A eleição é apenas um processo nesse caminho aí.
e vamos torcer para que o Anderson consiga colocar em prática o que ele já sabe, o que ele já colocou em outras equipes, e que o Sport comece diferente, como o próprio presidente falou. Assumiu o clube há 15 meses e foi em turbulência. Então, arrumar esse clube não foi tarefa fácil para o presidente, não. Ele agora vai ter um tempo maior, caso ele seja reeleito, e uma tranquilidade maior também para poder fazer o trabalho que ele imagina. Pessoal, a gente volta a qualquer momento, né? Eu estou sempre com as máquinas montadas para aparecer em qualquer lugar que eu esteja, então a gente volta a qualquer momento. Por isso, inscrevam, acione o sininho das notificações, forneça o like, faça todo o seu caminho aí e divulgue. Chame amigos, chame a massa rubro-negra, família, pai, irmão, irmã, amigos, bota no grupo do WhatsApp, porque isso acrescenta muito. Tá joia? Só explicando para quem não viu, eu faço a cirurgia semana que vem, então não posso estar gripado, não posso brincar de coisa. Então, além da Covid, você deve usar máscara no lugar fechado, não vacile e vacina. Você também, eu estou também usando por causa dessa cirurgia na semana que vem. Tá? Beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, até a próxima, se Deus quiser. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet.